Achei que o confronto traria arrependimento. Em vez disso, recebi risadas. E uma frase que mudou minha vida. Eu sempre acreditei que tinha construído algo sólido ao lado de Lívia. 15 anos de casamento não são pouca coisa, certo? Toda manhã eu acordava às 6, preparava café para nós dois e saía para o escritório de engenharia onde trabalhava há quase 2 décadas. Ela ficava em casa, cuidando da organização, das compras, daquelas coisas que fazem uma casa funcionar. Nunca questionei essa divisão. Confiava nela completamente. Tudo mudou numa terça-feira comum de outubro. Eu havia esquecido alguns arquivos importantes no computador de casa e voltei mais cedo do trabalho. Lívia tinha saído para a academia, então aproveitei para usar o notebook da sala. Enquanto procurava meus documentos, vi uma pasta estranha chamada Planejamento Futuro. Minha curiosidade falou mais alto. Abri e encontrei planilhas detalhadas, valores, datas, transferências bancárias. Meu coração disparou quando percebi que eram movimentações da nossa conta conjunta para contas que eu nunca tinha visto. Milhares de reais transferidos mensalmente durante os últimos 3 anos. Como eu não percebi isso antes? Continuei procurando e achei mensagens apagadas na lixeira do e-mail. Conversas entre Lívia e a irmã dela, Renata. Li cada linha sentindo meu estômago revirar. Mais 2 meses e teremos o suficiente para executar tudo. Ele não desconfia de nada, Renata. Continua trabalhando feito um idiota. Quando você contar a verdade, a cara dele vai ser impagável. Fiquei paralisado na frente daquela tela. 15 anos. 15 anos da minha vida dedicados a construir um lar, uma família, uma história. E tudo era mentira? Imprimi todos os documentos com as mãos tremendo. Precisava de provas físicas, algo concreto. Quando Lívia chegou da academia, eu estava sentado no sofá com os papéis ao meu lado. Ela entrou sorrindo, como sempre fazia. Chegou cedo hoje, amor? Não respondi. Apenas levantei uma das planilhas e mostrei para ela. O sorriso desapareceu do rosto dela por 1 segundo, mas logo voltou. Diferente, frio. Achou meus arquivos? Lívia, o que é isso? Para onde está indo nosso dinheiro? Ela jogou a bolsa no sofá e cruzou os braços. Acho que precisamos ter uma conversa séria, Gabriel. Uma conversa que deveria ter acontecido há muito tempo. Naquele momento, olhando para a expressão dela, percebi que a mulher que eu amava talvez nunca tivesse existido. E o pior ainda estava por vir. Respirei fundo, tentando manter a calma. Segurei os papéis com força e enfrentei o olhar dela. Lívia, essas transferências são dezenas de milhares de reais. Dinheiro que eu trabalho todo dia para conseguir. Para onde está indo tudo isso? Ela soltou uma risada curta. Não era nervosismo. Era desdém puro. Você realmente quer saber? Ou prefere continuar vivendo na sua bolha de ilusão? Eu mereço uma explicação. Somos casados há 15 anos. Nesse momento, a campainha tocou. Lívia foi até a porta e abriu. Era Renata, a irmã dela. Estranhei a presença dela justamente naquela hora. Renata entrou como se estivesse esperando aquele momento. Ele descobriu? Perguntou Renata, sem sequer me cumprimentar. Descobriu, respondeu Lívia, e as duas trocaram um olhar que me gelou por dentro. Renata sentou na poltrona, completamente à vontade. Lívia ficou de pé, encostada na parede com os braços cruzados. Eu ainda estava segurando aqueles papéis, tentando entender o que estava acontecendo. Gabriel, vou facilitar sua vida, disse Lívia com uma frieza que eu nunca tinha visto. Esse dinheiro está sendo guardado, para mim, porque depois de tantos anos fingindo, eu finalmente juntei o suficiente. Fingindo? Fingindo o quê? Renata soltou uma gargalhada alta, debochada. Fingindo que te ama, seu idiota. Você realmente achou que minha irmã se casaria com você por amor? Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Olhei para Lívia esperando que ela negasse, que dissesse que a irmã estava exagerando. Mas ela apenas sorriu. Um sorriso gelado, calculista. Sabe qual é o seu problema, Gabriel? Você sempre foi tão previsível, tão certinho. Trabalha, paga as contas, nunca questiona nada. Você sempre foi apenas um banco ambulante. Agora que juntei o suficiente, nem preciso mais fingir te amar.
As palavras dela ecoaram na minha cabeça como um martelo. Banco ambulante. 15 anos resumidos a isso. Senti minha garganta apertar, mas não ia dar a elas o prazer de me ver chorar. Vocês planejaram isso desde o começo? Desde o primeiro encontro, respondeu Renata, se divertindo com minha dor. Você era o alvo perfeito. Engenheiro certinho, salário bom, trouxa o suficiente para não perceber nada. Lívia pegou a bolsa e caminhou em direção ao quarto. Amanhã meu advogado entra em contato. Prepare-se para perder muito mais do que já perdeu. Fiquei ali, sozinho na sala, segurando papéis que provavam minha própria ingenuidade. Mas naquele momento, algo mudou dentro de mim. A dor começou a se transformar em outra coisa. Determinação. Passei a noite inteira acordado, analisando cada documento que tinha impresso. Quanto mais eu olhava, mais percebia que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Na manhã seguinte, fui direto ao banco assim que abriu. Precisava entender a extensão do estrago. O gerente me recebeu com um sorriso profissional que logo desapareceu quando expliquei o motivo da visita. Senhor Gabriel, vou puxar todo o histórico da conta conjunta. Um momento. Enquanto ele digitava, meu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo bancário. Bloqueio judicial de valores. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse processar, o gerente virou a tela do computador para mim. Senhor, há algo estranho aqui. Existem 3 empréstimos consignados em seu nome que foram aprovados nos últimos 18 meses. Empréstimos? Eu nunca fiz nenhum empréstimo. Ele ajustou os óculos, claramente desconfortável. Os valores totalizam quase R$120 mil. E há também 2 contas correntes abertas com seu CPF em outras agências. Contas que apresentam movimentações suspeitas. Senti o mundo girar. Saí do banco com uma pasta cheia de extratos e comprovantes. Fui direto para o cartório de registro de imóveis. Tinha uma suspeita terrível e precisava confirmar. A atendente do cartório demorou quase 1 hora para levantar todas as informações. Quando ela voltou, trazia vários documentos. Localizei 3 imóveis registrados parcialmente em seu nome, Sr. Gabriel. 2 apartamentos e uma sala comercial. Como assim parcialmente? São propriedades em cotitularidade. Seu nome aparece como coproprietário junto com... Ela conferiu os papéis. Renata Oliveira Santos e Helena Oliveira Santos. Renata e Helena. A irmã e a mãe de Lívia. Minha própria sogra estava envolvida nisso. Peguei os documentos com as mãos tremendo e analisei as assinaturas. Eram minhas. Ou melhor, eram imitações grotescas da minha assinatura. Essas assinaturas são falsas. Eu nunca autorizei nada disso. A atendente ficou pálida. Senhor, isso é crime grave. O senhor precisa registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Saí dali entendendo finalmente a dimensão da armadilha. Não era só Lívia desviando dinheiro. Era a família inteira usando meu nome, minha credibilidade, meus documentos para construir um império às minhas custas. Eles tinham transformado minha vida em uma fraude completa. Sentei no carro e liguei para o escritório avisando que não iria trabalhar. Precisava agir rápido. Aquelas mulheres tinham me usado como ferramenta durante anos, acumulando patrimônio enquanto eu trabalhava feito um condenado. Mas agora eu sabia de tudo. E conhecimento é poder. Peguei o celular e comecei a procurar advogados especializados em crimes financeiros. A guerra tinha apenas começado e eu não pretendia perder. Pesquisei durante horas até encontrar o nome de Henrique Almeida, advogado especializado em fraudes conjugais e crimes financeiros. Marquei uma consulta para aquela mesma tarde. O escritório ficava num prédio comercial discreto no centro da cidade. Henrique era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e olhar experiente. Estendeu a mão firmemente quando entrei. Senhor Gabriel, pelo telefone você mencionou uma situação delicada. Conte-me tudo com detalhes. Desabei. Contei sobre as planilhas, as transferências, os empréstimos que nunca fiz, os imóveis registrados com assinaturas falsas. Mostrei todos os documentos que havia reunido. Henrique ouvia atentamente, fazendo anotações precisas. Isso é mais comum do que imagina, disse ele depois que terminei. Casos de famílias inteiras se associando para esvaziar o patrimônio de um cônjuge. Já vi situações parecidas.
Então tem solução? Consigo reverter isso? Ele organizou os papéis na mesa, separando por categorias. Consegue sim, mas precisamos ser estratégicos. Primeiro, vamos fazer perícia grafotécnica nessas assinaturas dos imóveis. Isso prova falsificação documental. Segundo, rastreamento bancário completo para mapear todo o fluxo de dinheiro. Terceiro, e mais importante, precisamos de mais provas antes de agir. Mais provas? Isso aqui não basta? Henrique se recostou na cadeira. Basta para iniciar um processo, sim. Mas, Gabriel, essas pessoas te enganaram durante 15 anos. Elas são calculistas. Com certeza tem um plano B, talvez testemunhas falsas, documentos preparados para te incriminar. Precisamos nos antecipar. Senti um frio na espinha. Ele tinha razão. O que você sugere? Volte para casa. Haja normalmente. Não deixe transparecer que está investigando. Enquanto isso, vou contratar um perito particular para analisar esses documentos e um detetive para levantar informações sobre movimentações bancárias ocultas. Fingir que está tudo bem? Depois daquelas humilhações? Henrique se inclinou para a frente, olhando diretamente nos meus olhos. Gabriel, vingança emocional dura um dia. Vingança judicial dura uma vida inteira. Se você confrontar agora, elas vão esconder provas, inventar histórias, sumir com dinheiro. Mas se agirmos com inteligência, coletando cada evidência, quando atacarmos elas não terão para onde correr. Suas palavras fizeram sentido. Eu queria justiça de verdade, não apenas um momento de satisfação. Quanto tempo vai levar? 3 semanas no máximo. Tempo suficiente para construir um caso irrefutável. Assinei a procuração e deixei o escritório com uma sensação estranha. Por um lado, tinha esperança pela primeira vez em dias. Por outro, sabia que teria que voltar para aquela casa e olhar na cara de Lívia fingindo que nada estava acontecendo. Seria o papel mais difícil da minha vida. Cheguei em casa naquela noite com um nó no estômago. Lívia estava na cozinha preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse destruído minha vida um dia antes. Respirei fundo e entrei representando meu papel. Oi, disse ela sem olhar para mim, mexendo algo na panela. Oi, sentei à mesa, observando cada movimento dela. Precisava parecer derrotado, quebrado. Henrique tinha razão. Se eu quisesse vencer, precisava fazer elas acreditarem que tinham ganhado. Lívia, sobre ontem... Comecei forçando minha voz a tremer um pouco. Eu pensei muito hoje. Ela finalmente se virou, com aquela expressão de superioridade estampada no rosto. E eu não quero brigar. Não quero processos, advogados, essa guerra toda. Vi o brilho de vitória nos olhos dela. Ela cruzou os braços, esperando eu continuar. 15 anos juntos valem alguma coisa, mesmo que para você não valham. Eu só não quero ficar na miséria. Preciso trabalhar, manter minha dignidade. Lívia soltou um suspiro, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Gabriel, você sempre foi muito dramático. Ninguém quer te deixar na miséria. Então, o que você quer? Ela serviu o jantar e sentou na minha frente. Quero que você aceite a separação de forma civilizada. Assine os papéis quando meu advogado apresentar. Você fica com seu salário, eu fico com o que já separei. Simples assim. Fingi pensar por um momento, olhando para o prato. E a casa? A casa fica comigo. Você pode alugar algum apartamento pequeno. Engoli a raiva que subia pela garganta. Pequeno. Depois de eu ter pagado cada tijolo daquela casa. Está bem, murmurei, fazendo questão de parecer um homem vencido. Aceito. O sorriso que se formou no rosto dela era de pura satisfação. Ela tinha acabado de morder a isca. Sabia que você ia ser razoável. No fundo, você sempre foi um homem prático. Durante as semanas seguintes, mantive a farsa. Fui trabalhar normalmente, voltava para casa, jantava em silêncio. Lívia me tratava com desdém, às vezes nem me dirigia a palavra. Renata aparecia constantemente e as duas conversavam alto propositalmente sobre como iam gastar o dinheiro que tinham acumulado. Enquanto isso, Henrique trabalhava nos bastidores. Me enviava mensagens discretas com atualizações. A perícia grafotécnica estava quase pronta. O rastreamento bancário revelava contas em paraísos fiscais. Cada dia que passava, o cerco se fechava.
Uma noite, recebi uma mensagem dele que me fez sorrir pela primeira vez em semanas. Temos tudo. Amanhã às 9 no escritório. Vamos contra-atacar. Desliguei o celular e olhei para Lívia dormindo tranquilamente ao meu lado. Aproveite seu último sono tranquilo, pensei. Amanhã seu mundo desmorona. Cheguei ao escritório de Henrique pontualmente às 9. Ele me recebeu com uma expressão séria, mas havia algo diferente no ar. Confiança. Sente-se, Gabriel. Temos muito a conversar. Ele abriu uma pasta volumosa e começou a mostrar documentos organizados com etiquetas coloridas. A perícia grafotécnica confirmou. Todas as assinaturas nos registros de imóveis são falsificações. Temos laudos técnicos irrefutáveis. Senti um alívio momentâneo, mas Henrique levantou a mão. Espere, tem mais. Muito mais. Ele deslizou outro conjunto de papéis pela mesa. Nosso investigador descobriu algo interessante. Lívia não está apenas planejando ficar com o que já desviou. Ela está preparando um golpe final. Meu coração acelerou. Que tipo de golpe? Henrique puxou uma gravação em seu computador. Era um áudio interceptado legalmente através de uma ordem judicial preliminar que ele havia conseguido. Escute. Apertou o play. A voz de Lívia ecoou pelo escritório, clara como cristal. Renata, está tudo combinado com as testemunhas? Elas vão confirmar que ele me agrediu várias vezes? A voz de Renata respondeu. Já ensaiei com Cláudia e Patrícia. Elas vão dizer que presenciaram pelo menos 3 episódios. Com isso você consegue a medida protetiva. E a pensão vitalícia? O advogado garantiu que com as testemunhas e o laudo psicológico falso, você recebe metade do salário dele pelo resto da vida. Senti meu sangue gelar. Elas não estavam apenas roubando meu dinheiro. Estavam planejando destruir minha reputação completamente. Henrique pausou o áudio. Tem mais 15 minutos dessa conversa. Elas detalham tudo. Inclusive mencionam que vão registrar a queixa na próxima sexta-feira, daqui a 4 dias. Isso é legal? Essa gravação? Completamente. Foi autorizada pelo juiz assim que apresentei as primeiras evidências de fraude. Elas não fazem ideia que estão sendo monitoradas. Ele organizou mais documentos. Gabriel, aqui está o plano. Amanhã de manhã vamos entrar com uma ação de separação litigiosa com pedido de tutela de urgência. Vamos apresentar todas as provas de fraude, falsificação, apropriação indébita e conspiração para falsa acusação. E quanto aos bens? Vamos pedir bloqueio imediato de tudo que está em nome delas. Contas bancárias, imóveis, veículos. Tudo que foi comprado com dinheiro desviado de você. O juiz também vai determinar investigação criminal imediata. Henrique se recostou na cadeira. Quando elas chegarem na delegacia sexta-feira para registrar a falsa denúncia, vão descobrir que já existe um mandado de prisão preventiva esperando por elas. Olhei para todos aqueles documentos, cada prova meticulosamente reunida. Elas acharam que eu era fraco demais para reagir. Acharam que podiam me destruir sem consequências. Quando começamos? Perguntei. Henrique sorriu. Amanhã, às 8 da manhã, protocolamos tudo. Prepare-se. A guerra começa agora. Na manhã seguinte, acordei às 5h30. Lívia ainda dormia profundamente, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Vesti meu melhor terno, tomei café em silêncio e saí de casa antes das 7. Henrique já estava no fórum quando cheguei, acompanhado de 2 assistentes carregando caixas de documentos. Pronto? Perguntou ele. Mais do que nunca. Protocolamos a ação de separação litigiosa às 8h05 da manhã. Junto com ela, os pedidos de bloqueio de bens, investigação criminal por falsificação de documentos, apropriação indébita e conspiração para falsa denúncia. O volume de provas era esmagador. Às 10 horas, o celular de Henrique tocou. Era o juiz plantonista. Doutor Henrique, acabei de analisar o processo. Vou deferir todos os pedidos de urgência. Os bloqueios entram em vigor imediatamente. A Polícia Civil já foi acionada. Henrique desligou e me olhou com satisfação. Começou, Gabriel. Neste exato momento, todas as contas bancárias em nome de Lívia, Renata e Helena estão sendo bloqueadas. 2 horas depois, meu telefone explodiu com ligações de Lívia. 30, 40 chamadas seguidas. Não atendi nenhuma. Por fim, ela mandou uma mensagem de áudio. Sua voz estava transtornada, gritando.
Gabriel, o que você fez? Minha conta foi bloqueada. A conta da Renata também. Você não pode fazer isso. Ligue para mim agora. Mostrei a mensagem para Henrique. Ele apenas balançou a cabeça. Deixa ela se desesperar. Amanhã o oficial de justiça vai notificá-la formalmente. No dia seguinte, fui trabalhar normalmente. Por volta das 3 da tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Gabriel, aqui é Helena, minha sogra. Sua voz estava diferente, tensa. O que você quer? Precisamos conversar. Isso tudo é um mal-entendido. Podemos resolver sem envolver a justiça. Mal-entendido? Vocês falsificaram minha assinatura, abriram empresas no meu nome, desviaram mais de R$200 mil. Isso não é mal-entendido, Helena. É crime. Gabriel, seja razoável. Pense na família. Que família? A mesma que me usou como idiota durante 15 anos? Ela mudou o tom, tentando soar ameaçadora. Você vai se arrepender disso. Ainda podemos prosseguir com o nosso plano original. Você sabe do que estou falando. Sorri. Ela estava falando da falsa denúncia. Pode tentar, Helena, mas saiba que tenho gravações de vocês planejando tudo. Cada palavra, cada detalhe. Se pisarem numa delegacia, vão direto para a cadeia. O silêncio do outro lado foi longo. Você estava nos espionando? Eu estava me defendendo. Diferente de vocês, eu usei a lei. Desliguei na cara dela. Henrique tinha razão. Elas estavam entrando em pânico. O castelo de cartas estava desmoronando e não havia nada que pudessem fazer para impedir. A audiência preliminar foi marcada para uma quinta-feira, 3 semanas depois que protocolei a ação. Cheguei ao fórum acompanhado de Henrique. Do outro lado do corredor, vi Lívia, Renata e Helena com seus advogados. O olhar que Lívia me lançou era de puro ódio. Entramos na sala de audiência. O juiz era um homem sério, de uns 60 anos, que folheava o processo volumoso com atenção. Bom dia a todos. Vamos direto ao ponto. Analisei as provas apresentadas pelo requerente e devo dizer que são extremamente graves. O advogado de Lívia tentou intervir. Excelência, gostaria de contestar. O juiz levantou a mão, interrompendo. Doutor, vi o laudo pericial grafotécnico. As assinaturas nos documentos de compra dos imóveis são falsificações grosseiras. Isso não está em discussão. Vi também as movimentações bancárias, mais de R$240 mil desviados ao longo de 3 anos. Lívia estava pálida. Renata olhava para o chão. Mas o que mais me preocupa, continuou o juiz, são essas gravações. Vocês planejavam uma falsa denúncia de agressão com testemunhas previamente combinadas? Helena tentou falar. Meritíssimo! Isso foi tirado de contexto. Contexto? O juiz abriu o processo numa página marcada. A senhora literalmente diz nessa gravação: com o laudo psicológico falso conseguimos a pensão vitalícia. Que contexto justifica isso? O silêncio na sala era ensurdecedor. O juiz organizou os papéis e proferiu sua decisão. Defiro o bloqueio definitivo de todos os bens adquiridos com recursos comprovadamente desviados. Os 3 imóveis registrados fraudulentamente retornam imediatamente à posse do senhor Gabriel. Determino também a anulação do regime de comunhão parcial de bens por comprovação de má-fé desde o início do casamento. Lívia se levantou bruscamente. Isso não pode estar acontecendo. Eu tenho direitos. O juiz a encarou friamente. A senhora abriu mão de qualquer direito quando decidiu transformar seu casamento numa empresa criminosa. Sente-se. Henrique apertou meu ombro discretamente. Estávamos vencendo. Além disso, continuou o juiz, encaminho cópias integrais deste processo ao Ministério Público para apuração dos crimes de falsificação ideológica, estelionato, apropriação indébita e tentativa de denunciação caluniosa. As 3 rés responderão criminalmente. O advogado delas tentou uma última cartada. Excelência, podemos propor um acordo? Acordo? O juiz fechou a pasta com força. Doutor, suas clientes planejaram destruir a vida de um homem de forma premeditada. Não há acordo aqui, há consequências. Saímos da sala sob o olhar destruído das 3. No corredor, Lívia tentou se aproximar. Gabriel, por favor. Passei direto por ela sem dizer uma palavra. Henrique sorriu ao meu lado.
A parte criminal ainda vai demorar alguns meses, mas o principal está feito. Você recuperou tudo. Respirei fundo. Justiça. Finalmente, justiça. 6 meses depois da audiência preliminar, veio o julgamento criminal. O Ministério Público tinha trabalhado duro, consolidando todas as acusações num processo robusto. Falsificação de documentos, estelionato, apropriação indébita e conspiração para falsa denúncia. Cada crime carregava sua própria pena. Entrei no tribunal naquela manhã com uma sensação estranha. Não era exatamente alegria, mas uma espécie de alívio antecipado. Henrique estava ao meu lado como testemunha de acusação. Lívia, Renata e Helena já estavam sentadas no banco dos réus. Lívia estava irreconhecível. O cabelo desarrumado, olheiras profundas, roupas simples. A mulher vaidosa que eu conheci tinha desaparecido completamente. A promotora era uma mulher determinada, chamada doutora Patrícia. Ela apresentou cada prova metodicamente, desmontando qualquer tentativa de defesa. Senhores jurados, os réus não agiram por impulso ou desespero. Eles planejaram friamente durante anos esvaziar o patrimônio da vítima enquanto mantinham uma farsa de família estruturada. Ela projetou na tela os extratos bancários, as planilhas que eu havia encontrado naquele dia fatídico, os laudos periciais. Falsificaram assinaturas para adquirir imóveis, abriram empréstimos fraudulentos, desviaram R$240 mil. E quando perceberam que poderiam ser descobertos, planejaram destruir a reputação da vítima com uma falsa denúncia de agressão. O advogado de defesa tentou argumentar que Lívia estava emocionalmente fragilizada, que o casamento estava desgastado, que houve exagero nas acusações. Mas as provas eram incontestáveis. Fui chamado para depor. Caminhei até o banco de testemunhas e jurei dizer a verdade. A promotora me perguntou diretamente: Senhor Gabriel, em algum momento a senhora Lívia demonstrou arrependimento? Olhei na direção dela. Nossos olhos se encontraram. Nunca. Nem quando foi confrontada, nem durante as audiências. O único momento em que vi algo parecido com remorso foi quando descobriu que seria processada criminalmente. Lívia baixou a cabeça. Depois de 3 dias de julgamento, o júri se retirou para deliberar. 2 horas depois, voltaram com o veredito. Consideramos as rés Lívia Santos Silva, Renata Oliveira Santos e Helena Oliveira Santos culpadas de todos os crimes imputados. A juíza bateu o martelo. Lívia Santos Silva, condeno a pena de 4 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Renata Oliveira Santos, 3 anos e 6 meses. Helena Oliveira Santos, 3 anos. Além das penas privativas de liberdade, condeno solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$150 mil à vítima. Helena começou a chorar. Renata estava em choque. Lívia permaneceu imóvel, olhando para o nada. Os policiais se aproximaram para conduzi-las. Era real. Estava realmente acontecendo. 15 anos de mentiras resultando em 4 anos de prisão. Justiça tinha um preço. E elas finalmente estavam pagando. 2 anos se passaram desde a condenação. Lívia cumpria pena numa penitenciária feminina a 40 quilômetros da cidade. Nunca tinha ido visitá-la. Não tinha motivo. Mas naquela manhã de sábado, recebi uma carta dela. Era curta, escrita à mão com caligrafia trêmula. Gabriel, preciso falar com você. Por favor, me dê essa chance. Apenas uma conversa. Lívia. Mostrei a carta para Henrique durante um almoço. Você não é obrigado a ir, disse ele, cortando o bife. Já conseguiu tudo que merecia. Sua vida está reconstruída. Ele tinha razão. Minha vida realmente estava diferente. Recuperei meu patrimônio, paguei todas as dívidas fraudulentas, vendi a casa onde morei com Lívia e comprei um apartamento novo. Voltei a dormir em paz. Eu sei, mas acho que preciso ouvir o que ela tem a dizer para fechar esse ciclo de verdade. No domingo seguinte, dirigi até a penitenciária. O processo de entrada foi demorado, revistas, cadastros, procedimentos de segurança. Finalmente me levaram até a sala de visitas. Lívia entrou escoltada por uma agente. Levei um susto. Ela estava com cabelos grisalhos aparecendo, magra,
a pele sem vida. A mulher que um dia se achava superior a mim estava completamente quebrada. Sentamos um de frente para o outro, separados por uma mesa de metal. Obrigada por vir. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Não respondi. Apenas esperei. Eu queria pedir desculpas. Sei que não muda nada. Sei que não apaga o que fizemos. Mas preciso que você saiba que me arrependo. Observei seus olhos. Havia lágrimas ali, mas não senti pena. Você se arrepende do que fez? Ou de ter sido pega? Ela engoliu seco. No começo eu me arrependia só de ter sido pega. Mas aqui dentro, com tempo para pensar, entendi a dimensão do que fizemos. Destruímos 15 anos da sua vida. Te usamos como um objeto. Continue. Minha mãe e Renata estão na ala oposta. Não nos falamos mais, cada uma culpa a outra. Perdemos tudo, Gabriel. Família, dignidade, liberdade. E foi tudo por ganância. Levantei da cadeira. Tinha ouvido o suficiente. Lívia, lembra daquela tarde quando você e Renata riram de mim? Quando você disse que eu sempre fui apenas um banco ambulante? Ela assentiu envergonhada. Inclinei sobre a mesa e repeti, palavra por palavra, a mesma frase. Você sempre foi apenas um banco ambulante. Agora que juntei o suficiente, nem preciso mais fingir te amar. Vi o impacto das minhas próprias palavras atingindo ela como um soco. Virei as costas e caminhei em direção à saída. Ouvi ela me chamando, a voz embargada, mas não olhei para trás. Saí daquela prisão respirando o ar fresco da liberdade. Minha liberdade. A verdadeira vingança não estava na condenação dela. Estava em eu ter recuperado minha vida enquanto ela perdia a dela. Gabriel reconstruiu sua vida após a tempestade que quase o destruiu. Enquanto Lívia, Renata e Helena cumprem suas penas, ele segue em frente com a consciência tranquila de quem buscou justiça. A vingança mais poderosa foi a reconstrução da própria dignidade. Esta história nos ensina que a ganância tem prazo de validade. Gabriel escolheu o caminho inteligente: documentar, provar e agir dentro da legalidade. A traição familiar é devastadora, mas é possível transformar dor em força. E você, o que faria no lugar de Gabriel? Deixe sua opinião nos comentários. Amanhã tem vídeo novo com outra história impactante. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Até amanhã!